Fala galera, belezinha? Hoje o nosso bate-papo vai ser algumas dicas aqui para a gente fazer um planejamento para 2022. 2022 está só começando, nós estamos aí finalizando a primeira semana do ano, então nada mais justo que a gente escrever agora o que a gente quer fazer para a nossa vida aí durante esse ano, para que a gente não fique perdido no meio do caminho, beleza? Vem comigo logo depois da vinheta. Fala galera, tudo beleza? Passamos aí pela virada, né? 21 foi embora, chegou 22. Você fez todas aquelas promessas, guardou a sementinha de uva, guardou a sementinha do romã, pulou as 7 ondas. Beleza, agora é hora de começar o ano de verdade, né? Então vamos lá, vamos falar de uma coisa um pouquinho mais importante. Não que isso não seja, lógico, cada coisa com a sua devida importância, mas vamos falar de um negócio legal para você que está começando o ano e para você que tem objetivos para esse ano de 22, né? Então vamos pensar em tudo que você fez de promessa e ficou lá na virada do 31. Vamos começar do dia 1º para cá, pensando num negócio chamado planejamento, né? O vídeo de hoje, nosso objetivo hoje é dar dicas para você não chegar ao final desse ano, né? Não chegar lá no finalzinho de dezembro de 22 e olhar para trás e falar assim: putz, tudo aquilo que eu combinei de fazer na virada de 21 para 22 eu não fiz. E o pior, não sabia nem falar o que foi feito, né? Que isso aí, você olhar e falar: nossa, passou um ano, esse ano eu não fiz nada. Acontece isso com você? Tenho certeza que acontece, porque acontece em casa, acontece com um monte de gente que eu conheço, acontece com você também. Mas por que acontece isso com a gente? Porque a gente não faz um planejamento, a gente não senta lá, não cria o objetivo para aquele ano, né? A gente não para. Isso nós estamos falando em ano, a gente não faz isso nem para a semana. Quer chegar no domingão à noite e falar assim: segunda, terça, quarta, quinta e sexta eu vou fazer tal coisa. E aí você vai lá fazer aquilo. A gente não faz isso. Mas para que a gente não perca todo esse período que vai se passar agora pelas nossas mãos, né? Porque o tempo ele escorre e a gente não tem como trazer ele de volta, o ideal é a gente fazer um planejamento. Lógico que cada um de vocês sabe qual é a sua prioridade, cada um de vocês tem o seu objetivo, cada um de vocês tem sonhos e são uns diferentes dos outros. E cada um de vocês sabe como dá para fazer aquilo acontecer. O nosso cérebro ele está preparado para não sair da zona de conforto. Então, se eu estou trabalhando há 10 anos num lugar apertando 5 parafusos, ele quer que eu continue mais 10 anos naquele lugar apertando 5 parafusos. Porque para ele é cômodo, ele já se habituou ao movimento que ele vai fazer, a energia que ele vai gastar para fazer aquilo, o tempo que ele vai levar para fazer aquilo, então ele ficou maquinal. Ele não quer que eu mude de atitude, ele não quer que eu mude de área, ele não quer que eu mude nada, quer que eu continue daquele jeito. Até porque ele vai otimizar a energia para o nosso organismo, né? Nós como animais, o cérebro está lá controlando esse consumo de energia e a gente vai ficar daquele jeitinho ali sem correr riscos, que ele também já está habituado a não correr riscos. Mas a gente sabe que a nossa vida é dinâmica e não dá para viver dessa forma, né? Tal maneira que a gente encontra pessoas aí que às vezes ficaram 10 anos trabalhando num lugar, de repente se vê dispensado daquele serviço e não consegue mais voltar, né? Ou não consegue mais encontrar sentido para a vida e não consegue mais um monte de coisa. Porque, primeiro, criou aquele hábito, segundo, a zona de conforto é mais forte que a vontade de sair dela e aí a pessoa fica estagnada. Como que a gente faz para mudar isso aí, né? Não existe uma fórmula mágica. Não existe algo que eu possa falar assim, é a receita do bolo, segue passo a passo que vai dar 100% certo. Não existe. Tanto que a gente vê aí, hoje nós passamos por várias situações aí na internet que tem uma enxurrada de informações. A galera quer te ensinar a ficar milionário, quer te ensinar a vender curso, quer te ensinar um monte de coisa, né? Pode dar certo? Pode dar, para algumas pessoas, mas não vai dar certo para todo mundo.
porque nós somos diferentes uns dos outros. Nós temos anseios diferentes, a nossa formação é diferente, o nosso propósito é diferente, então nós agimos de maneira diferente uns dos outros. Então, o que deu certo para o cara lá que ficou realmente milionário, beleza, ele descobriu a cereja do bolo e está lá. Não quer dizer que você não vai chegar no mesmo patamar que ele, mas de repente, para o seu desejo ou a sua formação, você não vai conseguir chegar. Você pode fazer o mesmo curso que você vai até entender de maneira diferente. Isso acontece, né? Então, para que a gente não perca, né, ou que a gente não se perca no trajeto desse 2022, é necessário que a gente faça um planejamento. E a hora desse planejamento é agora, quando está começando, né? Quando a gente fez as promessas lá da virada do ano, né, do 31 para o 1º, a gente deveria fazer junto o planejamento. Mas como é uma época festiva e a nossa energia está concentrada em comemorar, a gente não faz isso mesmo. Então agora é a hora de dar aquela paradinha, dar uma olhada aí para dentro de si e falar, cara, onde eu quero chegar em 2022? Qual o caminho que eu quero percorrer nesse 2022? Então, tem que sentar, abrir o caderninho e começar a planejar. Primeiro, escolher o objetivo, né? São as coisas que eu quero para 2022. Estabelecer as metas, pequenas metas para até chegar a esse objetivo, porque se eu criar uma meta muito longa para chegar, eu posso me perder no caminho e ficar desestimulado a seguir aquele caminho. Aí eu abro mão de correr atrás desse objetivo. Desenvolver estratégia para que eu possa praticar essas metas de uma maneira que me envolva, eu fique engajado naquilo e eu consiga passar pelos obstáculos para chegar a esse objetivo, né, até a fase de conclusão. Então, vamos dar um exemplo. Meu objetivo seria trocar de emprego. E eu quero mudar de área, eu amanheci hoje pensando que eu quero trabalhar na empresa X. Aí eu preciso saber quais são as vagas disponíveis lá, eu vou ter que fazer uma pesquisa, se eu preencho os requisitos para a vaga que eu quero trabalhar, eu vou ter que pesquisar se a empresa tem os mesmos valores alinhados com os valores que eu tenho, ou se eu tenho os valores alinhados com o da empresa, porque isso daí no processo seletivo vai ser cobrado, né? Aí eu preciso desenvolver uma estratégia que é criar os meios para que eu consiga chegar até essa empresa. Então eu descubro o site, descubro a forma que eles estão recrutando, descubro qual é a forma que eles recebem as informações e me candidato àquela vaga. Essa é a finalização do objetivo. Eu concluí o objetivo que era me candidatar àquela vaga. Se eu for aprovado, aí sim eu consegui cumprir com aquele objetivo e eu vou mudar, vou fazer uma transição da minha carreira. Beleza. Aí o que eu tenho que fazer? Celebrar. Eu tenho que comemorar as pequenas vitórias. Eu passei na primeira fase. Beleza, vamos lá comemorar essa primeira fase. A nossa vida sempre vai ser feita de fases mesmo, independente de ser profissional. Pessoalmente também vai acontecer assim. Então, vamos celebrar. Para quê? Para isso criar um espírito de estímulo e eu continuar motivado a buscar aquele objetivo. Não deu certo nessa primeira mudança. Eu vou tentar uma segunda, eu vou tentar uma terceira, eu vou criando maturidade naquilo que eu quero fazer e eu vou me preparando cada vez melhor. Até porque estar preparado é uma grande exigência, né? Eu li uma frase outro dia num livro que eu achei ela interessante, eu deixei até anotada aqui. Ela diz assim: a estrada que você segue pode te afastar de si mesmo. É uma frase de impacto, né? A estrada que você segue pode afastar de si mesmo. Por que pode acontecer isso? Porque nessa estrada, se eu não estiver com o meu planejamento feito, se eu não estiver focado no meu objetivo, se eu não tiver criado metas, né, nem as estratégias, eu posso afastar daquilo que é a minha vontade.
Se a minha vontade é a transição de emprego, durante esse caminho, se eu não cumprir com todos os requisitos que eu preciso, esse caminho chamado de estrada, eu vou estar me afastando de mim mesmo. Eu não vou conseguir atingir aquele objetivo. E principalmente se eu permitir ainda que fatores alheios, né, as opiniões que vêm de fora, a influência de alguém muito próximo, se eu permitir que tudo isso aconteça, aí que eu não vou conseguir mesmo atingir aquele objetivo, né? Então, eu vou ter que estar com uma determinação grande quando eu estipular qualquer objetivo para alcançar, para que eu não perca o foco, para que eu entenda que não vai haver simplesmente sorte, eu vou precisar de inspiração para fazer algumas coisas e muita transpiração para fazer aquilo acontecer. Eu vou precisar muito disso, né? E para que isso realmente aconteça. Então é necessário, a gente está passando por uma fase aí onde existe uma enxurrada de informações. Em todo lugar que você acessar, você vai encontrar informações. Então hoje, para que a gente consiga não se desviar do nosso foco, é muito importante que a gente filtre essas informações que nós estamos recebendo, que a gente verifique a fonte, da onde vem, né? Qual é o grau de fonte fidedigna que ela tem para passar para nós essa informação, né? É preciso que a gente busque um autoconhecimento para saber qual é a minha capacidade, qual é o meu controle sobre o meu eu para eu buscar aquela mudança, né? Isso não só profissionalmente, também como pessoalmente. O aprendizado durante esse caminho que eu vou percorrer para alcançar o meu objetivo, ele vai trazer transformação na minha vida. Porque a nossa vida é dinâmica. A gente não vai conseguir resolver problemas simplesmente num estalar de dedo. A nossa trajetória não é retilínea. A gente tem N obstáculos no caminho, né? Até por isso que a gente fala em planejamento. Se durante a minha jornada, né, pode ser diária, pode ser semanal, pode ser mensal, eu me deparar com qualquer obstáculo que atrase, né, que proporcione um atraso para eu chegar no meu objetivo, se eu tiver planejado, eu consigo contornar e retornar para o mesmo caminho. Se eu não tiver feito um planejamento legal, eu vou ter que começar tudo de novo até aquele ponto de parada. Então eu vou gastar mais tempo, eu vou me desgastar mais até chegar naquele instante onde eu havia parado antes. Então essa é a importância desse planejamento. E o amadurecer é preciso, porque o amadurecimento nos traz esse conhecimento, para que a gente consiga enxergar realmente o que é que eu estou buscando e se aquilo que eu estou buscando realmente é algo que vai servir para mim. Porque às vezes, num primeiro instante, a gente cria um objetivo, cria uma estratégia, faz um planejamento tal e sonha com alguma coisa que a gente viu acontecer com um amigo. E aí a gente absorve para si aquela história e quer fazer ela acontecer na nossa vida. E de repente aquela história não está escrita para eu ser o personagem, né? Eu vou ter que ser o protagonista, sim, da minha vida. Então eu vejo, o meu vizinho trabalha na Embraer, maravilha, ganha bem e viaja, isso, aquilo outro, tudo. Só que o cara, para a vida dele, está bom aquilo ali. Eu tenho amigos que fizeram essa jornada e foram trabalhar lá também. E aí, na primeira oportunidade que tiveram, pediram para sair. Por quê? O lugar era ruim? Não. Simplesmente ele não estava calcado no seu próprio propósito. Ele estava mais calcado no que ele via de acontecer, que ele achava que era bom, mas na vida do outro. Então, nesse planejamento, eu foco na minha vida. É o que eu quero para mim, é o que eu quero para a minha vivência. Então, essa é a parte importante. E o amadurecimento traz isso para a gente. A gente consegue enxergar e falar, putz, eu fiz uma transição e, cara, aquele lugar até é bonitinho, mas não é para mim. É importante a gente ter essa visão, né? E saber quem é você. Porque a partir do instante que você toma conhecimento de quem é você, naquele contexto, pouca coisa influencia o seu modo de agir. Quando eu não sei quem eu sou de verdade ou o que eu realmente estou fazendo naquele lugar,
qualquer coisa que for dita para mim pode me balançar, né? Pode me tirar o estímulo. Qualquer coisa que for dita para mim pode me tirar daquela rota que eu havia planejado. Então, eu preciso ter essa consciência. Você já parou para pensar que é difícil quando alguém te pergunta assim, numa entrevista de emprego, por exemplo, quem é você, né? Define você. Pode pensar, porque quando fazem essa pergunta aí você fica enrolado. Então, isso é super importante. Saber quem é você é o norteador da sua vida, né? Quando eu sei quem sou eu, pode vir qualquer um cara diferente aí, hiper, mega blaster formado, que ele não vai me tirar do ritmo, porque eu sei quem eu sou e eu sei aonde eu quero chegar. Então, esse fator ele é primordial, né? E quando eu sei quem eu sou, sei onde eu quero chegar e sei que a minha vida é dinâmica, se eu precisar no meio do caminho, né, alterar tudo aquilo que eu havia planejado, eu tenho condição de fazer isso aí, me reinventar e buscar um novo caminho. Porque, na verdade, a gente tem o controle. Tudo aquilo que a gente planeja, a gente tem o controle. Lógico que existem as variáveis que você não vai ter controle, mas o grosso, a base, que é planejada por você, está sob o seu controle. Então vai ser meio difícil de você cair, né, ou deixar seu sonho cair por terra porque alguém controlou aquilo. Não, está na sua mão, está sob o seu controle, né? E a importância disso aí para nós é fundamental. Hoje a gente encontra aí, se você parar para pensar no seu círculo de amizade, você vai encontrar um ou outro amigo que não tinha a vida sob o próprio controle e aí com qualquer adversidade ficou perdido no caminho. Pode olhar aí que você vai achar. Olhar aí se não for nos amigos de escola, se não for nos amigos de trabalho, nos amigos do bairro, você vai encontrar alguém que não tinha aquele controle e aí quando veio a adversidade ele ficou perdido. Pensou, né? Eu tenho certeza que você achou alguém. Existem algumas dicas, que não é a receita de bolo, mas são dicas importantes para que a gente não se perca nesse planejamento que nós temos do nosso objetivo, né? Então, vou falar alguns para você e ver se de repente aí serve de insight para você colocar na sua forma de planejar. Esforce para que o seu objetivo aconteça. Ele não, como eu falei agora há pouco, ele não vai ser um toque de sorte, tá? Essa sorte vai ser 5% de inspiração e 95% de transpiração. Então, para que ele realmente aconteça, você vai precisar suar a camisa, como a gente fala na gíria aí. Vai ter que arregaçar a manga, vai ter que, vez ou outra, parar e fazer uma revisão se você está cumprindo tudo aquilo que você planejou para que você chegue até o seu objetivo. Assuma compromissos e riscos. É difícil, né? Às vezes você está ali, você está empregado, né? No caso da mudança na transição de carreira, você está empregado, encontrou uma nova oportunidade, era tudo o que você queria e aí você quer que alguém decida por você. Não vai acontecer, vai ter que ser você mesmo. Então, mensure. Chegou nesse estágio, verifica se realmente é aquilo que você quer, se aquele sonho todo está resumido naquela ação, e se ele estiver resumido, assume o risco, né? Se comprometa com você mesmo a fazer a diferença, fazer com que aquilo realmente aconteça. Enfrente os seus medos. Também é bastante difícil, né? Até porque é difícil alguém reconhecer quais são os próprios medos, né? Se a gente te perguntar agora quais são as suas forças, você vai fazer um rol, aí, uma relação de vários quesitos onde você é bastante forte. Mas se eu fizer a mesma pergunta, quais são as suas fraquezas, você vai ter dificuldade de responder. Por quê? Porque a gente não se admite como fraco, né? E fraqueza, ela é inerente do ser humano, ela está em nós. A gente consegue reverter
essa fraqueza, transformar em algo forte quando eu tenho conhecimento dela. Eu preciso buscar em mim qual é a minha fraqueza. Eu preciso identificar em mim quais são os meus pontos fracos, para daí eu transformar isso em um ponto forte e aí eu consigo passar por qualquer situação de medo. Não que o medo seja prejudicial. O medo é o que fez com que a gente permanecesse vivo, tá? Mas em alguns instantes nós precisamos enfrentar esses medos, né? Vou pegar de novo o exemplo da transição de carreira. O medo de não passar pelos 90 dias do contrato lá, temporário, né? Então, se tudo aquilo era realmente o que eu queria e eu estava preparado para aquilo, preciso ter medo. Porque se não der certo ali, eu vou me encaixar em outro lugar. Porque na fase de planejamento eu fiz uma pesquisa e eu vi várias empresas que buscam profissionais com aquele perfil, que é o perfil que eu tenho. Então, enfrente seus medos. Ultrapassar obstáculos te fortalece. Porque quando você se depara com eles, você é obrigado naquele instante, num raciocínio rápido, solucionar o problema que às vezes é bastante complexo. Então isso te fortalece, isso te traz bastante conhecimento, isso te torna assim dono daquela situação. Então isso aí é um negócio benéfico, tá? Ultrapasse os obstáculos. Não adianta a gente fugir deles hoje, isso em qualquer esfera, seja profissional ou pessoal. Toda vez que eu me deparo com um problema e eu dou a volta e não resolvo, eu vou me encontrar com ele de novo num outro ciclo. E aí pode ser que naquele instante ele tenha mais força ainda. Então vamos resolver isso já, né? Pratique as suas habilidades. Às vezes a gente não sabe nem dizer quais são as nossas habilidades. Então faz lá uma relação de todas as habilidades que você tem, aquelas que você tem um percentual mais alto, aquelas que você tem um percentual mais baixo, né? Aquelas que o mercado busca como soft skills. Faça uma relação e aí pegue essas habilidades e trabalhe sobre elas, né? Veja as que você precisa aprimorar. E como eu já falei lá atrás, esteja no controle da sua vida. Independente de qual situação você passar, esteja no controle. Nesse ponto, o uso, né, ou a prática, a habilidade de agir com inteligência emocional é bastante importante. Por quê? Porque quando a gente age com inteligência emocional diante dos obstáculos, diante dos medos, diante das fraquezas, a gente consegue ter o controle da nossa emoção e uma tomada de atitude mais assertiva. E isso é benéfico, independente de qual vai ser o resultado. Isso é benéfico. Ah, não me adaptei naquele emprego, vou sair de lá. Então a sua tomada de decisão não está sendo movida por uma emoção e você vai fazer isso de uma maneira mais calma, mais tranquila. Isso vai te trazer leveza. Eu posso falar isso de experiência própria. Isso vai te trazer leveza. Então é muito legal. E o medo, ele pode sufocar o desejo que você tem de vencer. Então a importância de se conhecer e a importância de conhecer as suas fraquezas tem relação direta com isso. O medo muitas vezes pode ser maior do que a sua vontade de vencer. E aí a nossa vida não muda. Não muda em 21, não muda em 22, não muda, vai chegar em 50 e nós vamos estar falando da mesma coisa, né? O objetivo desse bate-papo de hoje aqui é passar para você essas dicas que muitas delas eu já consegui colocar em prática e eu sei que funciona, tá? E a gente precisa ir aprimorando. Como a nossa vida é dinâmica, a gente precisa estar sempre aprimorando, né? O desejo de conhecer, o desejo de aprender tem que estar intrínseco em nós e nós temos que estar buscando isso sempre. Bom, vou ficar aqui passando a receita de bolo que não existe, né? Essa receita está mais na sua mão do que na minha. Você vai ter que fazer o planejamento por si só. Essas dicas são bastante úteis. Alguém já fez isso comigo, por isso hoje eu estou passando para vocês. Mas eu trago aqui 3 dicas importantes também. Eu li alguns livros e eles ajudam muito nessas tomadas de decisão e até na elaboração de planejamento. E eu vou passar aqui para vocês. Um deles é esse,
Faça a Diferença. É um livro bastante legal, tem bastante insight e você consegue tirar um aprendizado bacana num tempo rápido, até porque ele é curto. Outro livro, Ouse Ser Diferente, do Pedro Superti. Ele já tem até uma pegada de marketing de diferenciação. É um negócio legal para você, né? Eu imagino, pelo menos, que seja um negócio legal para você. Para mim foi bacana. E o último, O Poder do Hábito, que também consegue te dar uma visão diferente daquilo que você vem fazendo, que você já conseguiu enxergar que não é legal, mas que você não está conseguindo mudar sozinho. Então, esse é o tipo de leitura que vai te dar uma diretriz, não vai dar a fórmula mágica, não vai dar a receita do bolo, mas vai te dar uma diretriz de como fazer para mudar isso aí de uma maneira legal, benéfica e com resultado positivo. Beleza? Para você que ficou aí assistindo, nós estamos há 25 minutos falando aqui. Muito obrigado, um feliz 2022 e bora colocar o seu planejamento em prática.